Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós já falamos sobre a introdução, falamos como é que faz o desenvolvimento e a conclusão, que no caso do Enem é uma proposta de intervenção, no caso da UERJ e de uma redação oficial de concurso público, você faz um fechamento resumitivo. Hoje nós vamos falar sobre formas como construir uma redação dissertativa argumentativa, tudo aquilo que você não pode esquecer e tudo aquilo que você tem que priorizar. Então a aula de hoje é um resumão de tudo que a gente viu nas nossas últimas 5 ou 6 aulas. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você não pode esquecer quando você está construindo uma redação do estilo dissertativa argumentativa é: veja o tema da redação e faça uma leitura cuidadosa da prova. Eu ouço o relato de algum dos meus alunos que me deixa um pouco assustada. Professora, eu leio o título do texto de motivação, no caso do Enem, mas eu não leio o texto, porque eu acho que o texto vai influenciar a minha forma de escrita. Isso é um erro gravíssimo, porque aqueles textos estão ali para poder te dar uma base, e geralmente os textos que estão escritos ali são escritos por autores que são especialistas nas áreas de conhecimento. Então, se o tema for saúde pública, provavelmente vai ter um texto de um médico falando, de um gestor de saúde pública falando. Sempre vai ter alguma autoridade, um especialista que sabe sobre o assunto para falar e escrever aquele texto, o qual a banca selecionou para você poder fazer sua prova. Então, não ler os textos motivacionais é um erro grave, porque você descarta informações valiosas para poder escrever seu próprio texto. Nós não sabemos tudo e não dá tempo de ter conhecimento de mundo de todos os assuntos que a gente precisa ter ou fazer para poder fazer uma boa redação. Então, o ideal é que você faça uma leitura cuidadosa dessa prova. Leia os textos motivacionais, grife aquilo que você acha que é necessário e importante para poder colocar como ponto de partida para fazer seu texto. Use as informações que tem nesses textos. Você não pode copiar, não pode fazer cópia literal do texto motivador, mas você pode usar essas informações para enriquecer seu texto. Então, o primeiro ponto na hora de escrever uma redação é esse: faça uma leitura cuidadosa da prova. E no caso da redação, faça uma leitura muito cuidadosa e criteriosa dos textos que a gente chama de textos motivadores. Eles não estão lá de enfeite. Se eles não fossem importantes, eles não estariam lá, tá? A segunda coisa que você tem que fazer é elaborar o projeto de texto e escolher uma tese. Bom, dependendo de qual for o assunto, você tem 1 milhão de teses para poder escrever. Se o assunto for saúde pública, você pode falar sobre a péssima infraestrutura dos hospitais públicos, você pode falar sobre a falta de médicos, pode falar sobre a falta de medicamentos, pode falar sobre a falta de material hospitalar para os médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalharem. Você pode falar que não tem muitos técnicos de enfermagem. Existem muitos problemas para você abordar dentro da saúde pública, mas não dá para você abordar tudo. Então, se você for falar sobre o sistema público de saúde, você tem que escolher 2 teses, porque você vai ter que falar em uma no primeiro parágrafo de argumentação e uma no segundo parágrafo de argumentação. Então, você tem que escolher muito bem as suas teses e, é claro, escolha uma tese ou 2 teses que você consiga falar. Não adianta você botar lá que o hospital tem uma péssima infraestrutura se você não sabe falar sobre isso. Se você se sente mais confortável e sabe falar mais sobre a falta de médicos, então o ideal é que você escolha essa tese para você poder desenvolver. Então, depois de escolher a sua tese, elabore um projeto de texto como se fosse um esqueletinho e a partir daí sim você pode começar a escrever seu texto. Terceiro ponto importante para quem está fazendo uma redação: faça a primeira versão do texto. A sua primeira versão é aquilo que a gente chama de rascunho. Então, o ideal é que você comece o seu concurso público fazendo essa primeira versão. Depois você larga ela e vai fazer o resto da prova. Patrícia, por que eu não devo fazer o rascunho logo após passar esse rascunho para a folha definitiva? Porque quando você faz isso, você ainda está com as palavras na sua cabeça. Você vai passar os erros ortográficos para a sua prova. Então, o ideal é que você faça a primeira versão, depois você faça a sua prova, porque quando você for passar para o texto definitivo depois de umas 2 ou 3 horas, você vai ser obrigado a reler a sua primeira versão para poder passar para o papel. E nisso que você relê, você percebe erros que você não tinha percebido antes na primeira versão. Agora, se você passa limpo diretamente, você não percebe porque o texto está na sua cabeça, então os erros vão junto. Então, o ideal é que a sua primeira versão seja feita no início da prova e no final da prova você passe para a folha definitiva, que aí você vai perceber erros ortográficos, erros gramaticais que tinham no rascunho, mas que você não vai passar para a sua folha definitiva. Então, terceira dica é: faça a primeira versão do seu texto.
Lembrando que toda redação tem a introdução, que é onde você apresenta o seu tema, suas teses, tem o desenvolvimento, que é onde você vai colocar suas teses e vai explanar, apresentar suas ideias, justificar, argumentar, botar dados estatísticos, você vai argumentar nessa segunda parte. E a terceira parte da conclusão, se a sua redação for do estilo o Enem, você vai ter que resolver o problema respondendo quem vai fazer, como, de que forma, com qual objetivo ou finalidade, né? E quem vai ser beneficiado de forma benéfica com isso. Agora, se a sua redação for do tipo oficial para concurso público ou UERJ, você faz um resumo fechativo, né? um resumão. Lembrando que toda redação tem que ter esses três: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode esquecer. Se você se esquecer de algum desses parágrafos, que são altamente importantes e todos relevantes, você vai perder muito ponto na sua prova. Bom, e coisas que estão além da estrutura do seu texto, mas que são igualmente importantes, que você não pode esquecer para não perder pontos ou ganhar mais pontos, primeiro, redige o seu texto dissertativo argumentativo de forma impessoal. Não use a primeira pessoa, eu acredito, eu afirmo, não. Toda vez que a gente vai escrever uma redação, a gente tem um conhecimento de mundo, a gente se baseia em pessoas que são especialistas naquele problema, a gente se baseia em coisas que a gente aprendeu na escola, em coisas que os nossos professores falaram, que a nossa família falou, que a sociedade sabe por conta da mídia, dos estudos e etc. Então não é você que acha, é você e mais 1 milhão de pessoas. Então nunca comece com eu acho, eu acredito. Se fizer isso, vai perder bastante ponto. Então a sua redação ela tem que ser impessoal, tá? Não se esqueça disso. Segunda coisa importante nessa parte que não faz parte da estrutura seja claro e objetivo. Você não está ali para escrever um texto lírico, não está ali para escrever um poema, não precisa usar palavras difíceis e rebuscadas, porque às vezes você não sabe nem o significado daquela palavra, e aí só quer colocar ali porque aquela palavra é bonitinha, aí ela não se encaixa, e o que acontece? Você perde ponto por subjetividade. Dentro de uma redação de um concurso público não cabe a subjetividade, você tem que ser objetivo e claro. Então só use palavras que você tenha conhecimento do significado dela, porque você está ali para expor ideias, você não está ali para escrever um poema e nem fazer uma arte, tá bom? Terceira coisa, fique atento às regras gramaticais e ortográficas para você não errar e não perder pontos. Erros gramaticais, do tipo concordância verbal, nominal, regência verbal e nominal, da mesma forma que erros ortográficos, esqueceu o acento, separou a sílaba errada, tudo isso come muito ponto seu. E às vezes as suas ideias estão maravilhosas, mas se você não escreve bem gramaticalmente falando e nem ortograficamente falando, você perde ponto de bobeira. E, por último, mas não menos importante, faça sempre um rascunho, que é aquilo que eu falei para você, primeira versão lá no início da prova, para você poder ler, revisar e passar para a folha final, no final da prova, tá? Então, organize as suas ideias antes de passar para o papel, escreva um esqueleto pensando no quais são as teses que você vai usar, quais são as ideias que você vai defender. Cuidado com a letra, tá? Porque a letra, se ela tiver ilegível, você perde todos os pontos da prova. Se o corretor não conseguir entender o que você está escrevendo, você vai ficar com 0. Toma cuidado com a delimitação dos espaços, dos parágrafos. Não se esqueça que iniciando o parágrafo tem que ter os 2 dedinhos na frente para a banca entender que aquilo ali é um início de parágrafo. Não esqueça de pontuar seu texto. A gente tem uma lista imensa aí de sinais de pontuações que pode te ajudar. Aliás, uma das nossas próximas aulas é só sobre isso, sobre sinais de pontuação. Seja coeso e coerente no seu texto. Nós teremos também uma aula de coesão e de coerência. E, por último, e não menos importante, e eu acredito que seja o mais importante, por isso que eu deixei por último, se você quer ser uma pessoa que escreve bem, você tem que ser uma pessoa que lê bem. O que eu quero dizer com isso? Os melhores escritores são os melhores leitores. Quanto maior a quantidade de textos, de livros, de artigo científico, de reportagens, de matéria, de conhecimento de mundo você tiver na hora de fazer sua redação, maior vai ser a sua nota. Então, aprenda e tenha o hábito da leitura. O hábito da leitura faz com que você escreva melhor, faz com que você tenha mais ideias, faça com que você tenha mais conhecimento para poder defender argumentos dentro de uma redação. E isso não serve só para redação, mas também para argumentar e viver melhor como um todo na sua vida. Bom, eu espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje.
Mas também, se você não entendeu, você é meu aluno ou minha aluna e sabe como me encontrar. Muito obrigada.